arrependei-vos. O qual eu falei são algumas das mensagens o qual o Senhor Jesus tem pregado. Arrependimento. Arrependimento, irmãos, é muito importante para a vida cristã. Se eu e você não se arrepender de algo que estamos cometendo todos os dias, como que vai ser a nossa trajetória espiritual, tanto aqui na terra quanto chegar lá no céu? Cuidado, vai vir a cobrança. Jesus vai cobrar de mim, de você, e vai falar: olha, várias vezes foi pregado na minha igreja, arrependei-vos. E você, muitas das vezes, não tem dado ouvido. Arrependimento, querido, eu quero dizer que arrependimento não só é quando você está na igreja, não. Domingo de manhã, domingo à noite, arrependei-vos. Olha que palavra bonita. É verdade, Senhor. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Essa semana eu cometi um monte de erros, pecado que não te agrada. E eu gostaria que nesta manhã o Senhor falasse no meu coração: arrependei-vos. E Jesus está falando, amém ou não? Amém ou não, igreja? Amém. Jesus está falando, arrependei-vos. A igreja na terra, aqui na terra de Cristo, que não pregar essa mensagem de arrependimento, ela não pode ser igreja de Cristo. Quantas mazelas de pecado, irmão, nós temos cometido. E nós ouvimos a mensagem, entra num ouvido e sai no outro. Que Deus possa, irmãos, incomodar a nossa vida em relação a isso. Estava pensando hoje de manhã sobre a morte da irmã Maria. Essa mulher foi uma grande mulher de Deus. Uma mulher que quando eu vim para cá, para essa igreja, há 3 anos atrás, implantar o trabalho de capelania aqui, essa senhora olhou para mim, falou: eu quero ser, irmão Jorge, a primeira a fazer parte desse ministério de capelania prisional. E essa senhora lá no sistema prisional, lá em Santana, aquelas meninas, ela pegava, falava com amor, com carinho. Às vezes eu chamava ela: irmã Maria, vem aqui, a senhora não pode ficar sozinha aí. Não, irmão, não esquenta não, eu estou com Jesus. E falava do amor de Cristo, né? Que exemplo, que testemunho de mulher de Deus que essa mulher deu aqui enquanto estava na terra. Será que, irmão, que nós não aprendemos nem um pouquinho sobre o testemunho dessa mulher para a nossa vida? Mas aprender e aplicar na nossa vida o testemunho. Que não adianta você ouvir testemunho de pessoas salvas e você não se espelhar nela ou nele, né? Mas que Deus possa nesse momento confortar o coração da família da irmã Maria. Perdemos também o pastor Ito. O pastor Ito também trabalhou conosco no presídio. No mês de agosto, partiu para a glória. Ontem de ontem também morreu a esposa dele. Deus também chamou. Então, irmãos, nós temos que entender que a volta de Jesus, ela está próxima mesmo. E nós estamos aqui, ouvindo mensagens e mais mensagem edificadora para a nossa vida, nossa alma. E muitas das vezes nós não temos colocado em prática nada. Até quando nós vamos ouvir mensagens boas da volta de Jesus, de arrependimento, larga os seus pecados, e você e eu nunca vamos colocar isso em prática? Há quanto tempo? Reflita isso. Pare para pensar. Essa igreja aqui, eu tenho sido testemunha em relação a isso. Essa igreja tem pregado aqui nesse púlpito sobre arrependimento, sobre pecado. E a igreja tem que pregar mesmo sobre isso. Porque nós vivemos num mundo cheio de pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então a igreja ela tem que pregar sobre o pecado mesmo. Arrependimento ela tem que vir do coração. Ela tem que vir dentro do nosso coração. Eu preciso de me arrepender.
Porque eu não posso, Senhor, como crente, como salvo, estar praticando esses atos pecaminosos. Pare para pensar nisso, meu irmão. Analise nisso. Porque isso é muito importante para a sua alma. Para quando eu e você partir, sabemos que estamos aqui na terra, fizemos alguma coisa das mensagens o qual o Senhor Jesus tem nos colocado no nosso coração. Muito bem, tema da mensagem: Jesus chama para o arrependimento. O texto nós já lemos. A igreja de Cristo sempre foi incentivada para pregar sobre esse assunto, arrependimento. Arrependei-vos. Uma das mensagens mais pregadas por Jesus Cristo era arrependei-vos. Essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 4, verso 17. Os seus discípulos também pregavam sobre o arrependimento. Exemplo, Pedro, já dei aqui, exemplo. O apóstolo Pedro, Atos capítulo 2, verso 28. João Batista também pregava sobre o arrependimento, Mateus 3, verso 1 e 2. A igreja de Jesus aqui na terra, ela tem que pregar em 3 pontos, o qual eu já citei aqui. Arrependimento dos pecados. Primeiro. Segundo, pregar sobre o inferno, porque é um lugar horrível. Terceiro, pregar sobre o céu, para saber que vai encontrar com Jesus. Irmãos, pare, reflita nesta manhã. Você como crente, o que é que você tem feito para Cristo? O que é que você tem feito para Jesus? O que é vida cristã? Vida cristã, talvez você está pensando aí, vida cristã é vir no domingo da manhã, vir no domingo à noite, cumprimentar os irmãos. Oi, irmão, boa semana. Está tudo bem. E no meio de semana, de segunda e diante, ser o quê? Pare e pense. Você tem que ser aquela mesma pessoa que você entrou na igreja no domingo de manhã. Em relação a testemunho, em relação ao crente, que você tem que ser. Você tem que ser crente na igreja, você tem que ser crente no teu trabalho. Você tem que ser crente na tua faculdade, onde você está fazendo o curso. Tem falado várias vezes em relação nisso. Mas muitas das vezes nós não temos aplicado isso para a nossa vida. Você pega testemunho de crente aí, meu irmão, um caos. Eu quero dizer para os irmãos que eu também estou incluso nisso daí, viu? Não sou diferente. Mas eu quero dizer também que Jesus nos dá a oportunidade cada dia, e cada hora, a cada momento, para nós melhorar a nossa vida espiritual. Jesus dá oportunidade para nós, amados. Então abrace essa oportunidade que você está tendo hoje. Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. São mensagens que é difícil você ouvir na igreja, algumas igrejas. Arrependimento. Porque muitas das vezes, amados, queridos, tem igrejas que ela não quer escutar, não quer ouvir do pastor, do pregador, do diácono, quem que quer que seja que esteja aqui na frente, sobre o pecado. Porque o pecado, ele machuca a nossa vida. Né? Quando você mete o dedo na ferida, mexe com você, dói. Você imagina uma ferida inflamada, né? Coloca álcool ali, para ver o que acontece. Você não vai aguentar. Mesmo assim é o pecado. Se a igreja ataca contra o pecado e você está pecando, é um pecador, você não vai gostar. Mas eu quero dizer para você que você não tem que gostar. Você tem que ser uma pessoa obediente. Porque Deus está mandando falar. Você não tem que ficar com raiva do pastor. Você não tem que ficar com raiva do pregador. Procura saber de Deus. Ou mesmo seja uma pessoa obediente. Senhor, muito obrigado. Eu merecia ouvir isso. Porque eu tenho praticado atos que não tem te agradado.
Seja obediente, meu irmão. Não seja nariz empinado, não, porque o nariz empinado, ele não ganha nada, não, ele só perde. E quando nós somos obedientes ao Senhor, ouvimos a voz de Deus e entendemos que aquela palavra, aquilo foi para nós, abrace, agradeça o Senhor. Porque não é todas as vezes que a igreja prega uma mensagem que vem de encontro à nossa necessidade, que a ver para você não é bom. Quantas mensagens eu tenho ouvido que seja para o meu coração, foi muito bom, e glória a Deus por isso. Porque Deus, Ele ama aquelas pessoas que Ele salvou. E Deus só corrige aquele que Ele ama. Então, se você está sendo corrigido, já foi corrigido por várias vezes, agradeça a Deus, não fique com raiva do pastor, não. Mas a presunção, às vezes, fala mais alto. Na minha vida mando eu. Não é assim, irmãos? Na minha vida mando eu. Não é o pastor, não. Uma vez, andando por aí, por tudo quanto é canto, que eu sou motorista, eu vi um irmãozinho de uma outra igreja que eu era membro, num boteco com 2 pessoas, 2 colegas, tomando cachaça. Aquilo, irmãos, me machucou. Por que machuca? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo de quê, irmãos? Do Espírito Santo. Então aquilo, eu vi aquele irmão cometendo aquele ato, tomando aquela cerveja. Eu orei naquele momento. Nós não temos, irmãos queridos, preste bem atenção, eu não estou criticando. Nós temos que orientar essa pessoa. Nós temos que chamar essa pessoa e conversar. Não é jogar pedra, entende? Não é pegar, jogar farinha no ventilador, não. Chame essa pessoa no canto, converse com ele ou com ela. Porque isso Deus vai cobrar de você. Eu era presidente da Sociedade de Homens. Chamei esses irmãos. Falei, irmão, eu gostaria de 2 minutos falar com você, 2 minutos, pode ser? Pode. Peguei mais 2 irmãos, levei numa sala e conversamos. Oramos primeiro, pedimos a orientação de Deus e conversamos. Irmão, está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Tem certeza? Tem. Por quê? O que está acontecendo? O que eu fiz? Falei, calma, meu querido. Para mim você não fez nada. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos diz que quando nós estamos no erro, a gente tem que corrigir. Mas é com amor, na Bíblia. É dentro da palavra. Então eu vi o irmão passando por aí, você sabe que eu sou motorista, eu ando por tudo quanto é canto. E eu vi o irmão lá, dentro de um boteco, tomando uma cerveja com outro colega lá na mesa lá. Eu? Sim, você mesmo. Ah, você tem prova? Opa! Eu tirei foto. Tirei foto. Mostrei para ele, é isso aqui ou não? Quem é essa pessoa aqui? Falei para ele, irmão, eu não tenho nada a ver com sua vida pessoal e nada. Mas a vida espiritual, a Bíblia nos diz que a gente tem que se incomodar um com os outros. A Bíblia nos diz que nós temos que levar nossa carga um dos outros. E se o irmão está nessa situação, está me atingindo também. Isso atinge. Porque o pecado é que nem se fosse um cupim. Ele vai comendo aos pouquinhos. Coloca uma madeira boa, uma peroba, madeira boa. E deixa o cupim entrar ali para você ver com o tempo o que acontece com aquela madeira. Mesmo assim é o pecado, vai entrando devagarzinho. Ele vai comendo. Quando pensar que não, você já foi, acabou, não tem mais fogo. Estou me afogando. Então, igreja, vamos acordar. Vamos se arrepender de verdade. O arrependimento, ele tem que ser verdadeiro no nosso coração. Porque se eu e você não se arrepender, tem algo errado, irmão. Tem algo errado nessa situação aí.
Porque como é que pode uma pessoa salva por Jesus Cristo, eu sou salvo, eu sou crente, e não se arrependeu dos seus pecados, e não se arrependeu de ato que você está cometendo? É questão de nós pararmos para refletir. Qual é o pecado que você acha que é mais necessário para Deus, que Deus condena? É todos os pecados, não tem pecadinho, pecadão não. Na balança de Deus é igual. Não tem medida. Seja aquela mentira que você pratica no dia a dia, seja aquilo que você enganou alguém, né? Seja qualquer tipo de pecado, mas se arrependa. Enquanto você tem fogo de vida, enquanto nós estamos aqui nessa terra, está tendo oportunidade de ter comunhão com Deus, ter oportunidade de ter comunhão com a igreja, ter oportunidade de ter comunhão com os irmãos, então se arrependa. Uma vez pregando lá no presídio, sobre arrependimento, quero contar essa história aqui porque é muito importante, viu? Pregando na igreja lá sobre arrependimento, CDP de Pinheiros. Aquela mensagem, um calor, já não estava aguentando mais. E aí, estava eu e mais 5 irmãos, 4 famílias. Depois da mensagem, uma das irmãzinhas chegou para mim e falou: irmão Jorge, eu gostaria de falar uma coisinha para o irmão não leva mal? Eu falei: não, pode falar, irmão. Irmã, não prega uma mensagem dessa não, por favor. O senhor está falando sobre pecado, sobre arrependimento, não pregue isso aqui não. São os coitadinhos. Eles passam a semana inteira oprimidos aí, passando o maior problema, sendo espancado, não é? Passa uma miséria aqui dentro. E o irmão vem com essa mensagem aí sobre pecado, não fala isso não. Irmã, minhas orelhas, ela começou a queimar. Começou a queimar. E eu só escutando aquela irmã. Eu falei: o irmão tem mais alguma coisa a falar? Ela falou: não, mas o meu marido tem. Pode falar, meu irmão. Então, irmão, eu gostaria de falar também que são mensagens, a gente quando vem aqui, a gente pega outras mensagens boas, né? Mensagens evangelísticas. Eu falei: meu irmão, mas a mensagem que eu preguei foi mensagem evangelística, arrependimento, sobre o pecado. Quer dizer, quando eu não estou aqui, vocês fazem o que vocês querem, vocês pregam o que vocês querem. É isso que Jesus Cristo fez. Você acha que aquela multidão queria ouvir palavras que nem essa? Aí vocês estão me questionando em relação a isso? Não, irmão, não está questionando, mas são mensagens que não dá para pregar aqui dentro. Falei: tá bom, meus queridos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero fazer uma pergunta para vocês. A senhora, principalmente. A senhora lê Bíblia? Ela lê. Lê mesmo? Lê. Eu acho que não, irmã. Vocês têm que se preparar. Porque a senhora me fez uma pergunta. Eu respondi. Agora eu quero fazer outra para a senhora. A senhora falou que lê Bíblia. Quais eram as mensagens que Jesus pregava no deserto? João Batista. Quais eram as mensagens que Jesus pregava mais? Fala para mim. Ela olhou, vasculhou lá para cá e falou: olha, eu não lembro. Eu falei: não lembra? Irmã, as mensagens que Jesus mais pregava eram sobre arrependimento. Os discípulos também pregavam sobre arrependimento. A senhora acha que eu vou sair lá de Jardimira para vir para cá, para passar a mão na cabeça desse pessoal aqui e falar: não, cuidado, não tem problema não. No fim Deus vai salvar todos vocês. Continue fazendo as obras de vocês. É isso que a senhora quer que eu pregue? Eu não tenho que pregar o que a senhora quer. Eu tenho que pregar o que Jesus quer. Amém, igreja? Eu tenho que pregar e a igreja tem que ouvir, porque é de Jesus. Você tem que se consertar, eu tenho que me consertar. Se eu não me consertar, como é que vai ficar a minha situação, a minha vida espiritual quando chegar lá no céu? Nada de pegar mensaginha, de passar a mão na cabeça, não é negativo, querido. As mensagens de Jesus sempre foi para correção, sempre foi contra o pecado, nada a favor do pecado. Que conversa é essa? Onde existe isso? Isso não é a igreja de Cristo.
Num dia que essa igreja pregar a favor do pecado, eu saio dessa igreja. Eu saio dessa igreja. Ela tem que pregar contra o pecado, não a favor do pecado. Porque isso não existe. Jesus Cristo nunca pregou sobre a favor do pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Então eu cheguei para aqueles irmãos e falei, a partir de hoje, vocês não fazem mais parte desse ministério. Pedi para cancelar a carteirinha, pronto, acabou, vai em paz. Não dá para andar junto. Amós diz, andarão dois juntos, se não tiver de acordo, como é que eu vou andar com uma pessoa dessa? Na contramão? Negativo, vai andar você sozinho, eu não. Se arrebenta sozinho. Nós temos que falar, querido, a mesma língua. Nós somos salvos por Jesus Cristo, temos que falar a mesma língua. Senão tem algo errado. Se você tem que pregar contra o pecado, eu também tenho que pregar contra o pecado. Se você prega contra o amor de Jesus Cristo, eu também tenho que pregar o amor de Jesus. E a igreja, ela está incomovida a essa responsabilidade. Isso é responsabilidade da igreja. Não, eu quero ouvir palavras, eu saí de manhã, trabalhei a semana inteira, eu quero ouvir uma palavra boa, senão eu não volto mais nessa igreja. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, querido. Que Deus possa olhar para mim e para você e ver algo dentro da gente que possa pelo menos agradar o Senhor. Não fique levando essas coisas, não fique alimentando, aliás, o pecado na sua vida, não. Ou você quer ser destruído? Então entenda que Jesus, Ele veio, Ele morreu por nossos pecados, e Ele manda dizer para a igreja, arrependei-vos, que é chegada o reino do céu. Vamos orar? Baixe suas cabeças. Santíssimo Deus e soberano Pai. Pai amado, eu quero agradecer, Senhor, mais uma vez. Comove o nosso coração, meu Deus, para esse assunto de muita importância que é o arrependimento. Oh, meu Deus, tem compaixão da tua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pela tua igreja local, ó Deus, que tem pregado sobre isso. E assim, ó Deus, prepara a liderança, para que essa liderança também, ó Deus, venha pregar no mesmo sentido contra o pecado. Oh, meu Deus, muito obrigado pela vida da liderança dessa igreja, a vida do pastor Márcio e sua família. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui, estão também, ó Deus, presente, que ouviu a tua palavra. Obrigado, Pai, também pelos que nos ouvem neste momento, que nos escuta pelo YouTube. Que o Senhor abençoe cada um que entrou nessa porta, cada um que está ouvindo também a tua palavra. Que o Senhor nos conceda a sua graça, a sua misericórdia. E nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.